Vamos à correção. Então, para a gente fazer question tag, a gente tem que transformar os sujeitos das frases em pronomes pessoais, né? Caso já esteja em forma de pronome, a gente só repete no finalzinho. E temos que observar qual é o verbo auxiliar da frase ou o verbo modal. Se ele estiver negando, ele entra afirmando na tag question. Se ele estiver afirmando, ele entra negando, sempre o contrário. Então, nessa primeira frase, que nós chamamos de frase principal, eu estou percebendo aqui que é uma frase que está na forma negativa. Então, o question tag será afirmativo. Eu tenho aqui o auxiliar, que é o próprio verbo to be, was, no passado, né? Este auxiliar desse tempo. Ele está negando, então eu coloco ele lá afirmando. Olha, tem o wasn't, eu boto was. E o sujeito, que é Michael, é uma pessoa masculina, eu transformo em pronome pessoal he. Então, Michael não estava feliz. Estava, was he? Na letra B, eu tenho everybody is present today. Todos estão presentes hoje. Não estão? Bom, aqui eu tenho duas situações. Eu aprendi que o sujeito, quando vier em forma de pronome indefinido, terminação body ou one, eu tenho duas situações. Se eu deixar na terceira do singular, eu vou criar uma resposta formal. E se eu colocar na terceira do plural, eu crio uma resposta informal. Tá lá nas regrinhas, é só vocês olharem. Bem aqui acima do exercício mesmo, eu posso até visualizar, né? Deixa eu puxar ela aqui, ó. Tá explicadinho aqui, né? Quando o sujeito, número 6, quando o sujeito for um pronome quantitativo composto de body ou one, o pronome usado é they. E se você usar he, olha, não é que você não possa não, você pode, tá aqui, ó. Em um estilo mais formal, né, o composto de body ou one, usa-se o pronome he. Olha aqui a resposta com he. Então, eu botei as duas situações. Na formal, eu tenho aqui o to be is, afirmando, então eu coloquei ele negando, isn't, e transformei everybody em he. Então, aqui eu tenho uma situação mais formal. Se eu vou fazer na informal, se eu for colocar they como sujeito, então, automaticamente, eu tenho que mudar a conjugação do verbo to be, correto? Porque a conjugação do to be para they é are, não é is, né? Então, tá afirmando, eu coloco um negando. Aren't they? Aqui seria a maneira informal, a mais usada, tá? Bom, letra C. We like to swim. Nós gostamos de nadar. Não gostamos? Nessa situação aqui, olha, eu não estou vendo nenhum verbo auxiliar. Eu não estou vendo nenhum verbo modal. Então, apenas dois tempos em inglês trazem frases afirmativas sem auxiliar, que são o simple present e o simple past tense. Então, para eu saber qual dos dois, eu tenho que olhar para a conjugação do verbo. Like está conjugado no tempo presente. I like, you like, he, she, it likes. We like, you like, they like. Se tivesse um Dzinho aqui, é D, terminação é D, seria passado. Então, como eu identifiquei que está no presente, o auxiliar do presente é do. A frase está na forma afirmativa. Nós gostamos de nadar. Então, eu uso o auxiliar do tempo presente na negativa, porque tem que ser contrário, né? Se a principal estiver afirmando, a question tag vem negando. A negativa é sempre na forma abreviada, tá? Sempre. E o sujeito já está em forma de pronome, eu repito aqui, certo? Aí temos a letra D. She would not like to drink today. Ela não gostaria de beber hoje. Gostaria? Bom, eu tenho aqui o auxiliar do tempo, que é o tempo pretérito ou condicional. Would está negando. Would not. Então, ele entra afirmando. Would. E o sujeito she repete lá. Já está em forma de pronome também. Let's go out for dinner. Vamos sair para jantar. Isso é uma forma imperativa, né? Uma expressão usada no imperativo, onde a primeira pessoa, eu, está incluída no convite, digamos assim. Né? Vamos sair para jantar?
Vamos sair para jantar. Não vamos? Né? Seria essa a tradução. Então, sempre que você tiver o let's, o pronome será we, tá? E a resposta será sempre shall we. Shall é um outro auxiliar também usado para as primeiras pessoas, tanto do singular, eu, quanto do plural, nós. She didn't study English. Então, tá negando, o auxiliar do passado, ele entra afirmando e o sujeito she repete aqui. Ela não estudou inglês, estudou. The children aren't sleeping. As crianças não estavam dormindo. Negativa do present continuous. Então, o auxiliar aqui é o to be, tá negando, entra afirmando. E as crianças é plural, hein, gente? Um plural irregular aqui. Então, a terceira é do plural para elas, ó. Pronome they, tá? Não estavam dormindo, estavam, are they? I am a good guy. Eu sou um cara bacana. Então, I am é aquela regrinha, né? Você não tem a contração de am com not. Então, ou você usa aren't I para representar a question aqui, ou essa outra forma, am I not, tá lá também nas nossas regrinhas. Joy has a sister. Joy tem uma irmã. Aqui eu só tenho uma frase com o verbo to have conjugado no presente. Então, isso aqui é presente simples, simple present. O auxiliar do simple present é do, só que Joy é uma terceira singular, ele é masculino aqui. Então, eu vou representar com o auxiliar com a desinência, né, das. Tá afirmando, entra negando e Joy transfiro para o pronome he. Ok? Já nessa outra frase, eu tenho Joy's sister. Apóstrofo S, aqui é um genitive case, significa a irmã de Joy. Então, agora, o sujeito aqui é feminino, é a irmã de Joy. Por isso que eu coloquei she, tá? E aqui, eu não tenho mais uma frase no presente simples. Eu tenho agora o verbo to have seguido do particípio passado do verbo comprar, buy, que é bought. Então, isso aqui é present perfect. No present perfect, o auxiliar é o próprio have. Então, tá afirmando, ele entra negando, hasn't, certo? E a irmã de Joy transforma em she. Então, a irmã de Joy tem um carro. A irmã de Joy comprou um carro. Não comprou? Letra K. Peter, o verbo poder, saber, é um verbo modal, tá afirmando a negativa dele é can't, certo? Então, Peter sabe nadar bem. Não sabe? Peter transforma em he. E John quis ver você. Olha, aqui é passado agora, né? Não tem nenhum auxiliar, mas eu vejo o verbo conjugado no passado simples. Então, eu uso o auxiliar do passado na forma negativa, porque a frase está afirmando. O question tag é sempre o contrário. E John eu mudo para ele.